Saudações, eu não quero celular. Meu nome é Murilo e eu quero distrair a loja. Não tenho pretensão alguma de tentar definir o que é verdade. A minha única intenção é expor um ponto de vista. Um ponto de vista com a intenção de compartilhá-lo para que as pessoas mesclem o meu ponto de vista com o ponto de vista delas e consigam alcançar uma compreensão além daquela individual que nós temos. O que é o mago? O mago. O que é o mago? O mago é um arquétipo. O mago é o mago, ele é aquele que domina as forças da natureza. O mago é a ponte. O mago é o manas. O mago é aquele que direciona. O mago é aquele que unifica. O mago, ele é a ponte entre dois mundos. Citando Platão, Platão fala sobre dois mundos distintos que interagem entre si. Platão fala do mundo das ideias, que é o mundo inteligível, um mundo eterno e imutável no qual as coisas são o que são e elas não se transformam, porque elas são a realidade absoluta. E existe outro mundo, citado por Platão, o mundo das sensações, o mundo das manifestações, o mundo das formas, um mundo que se transforma, um mundo que se modifica. Então, o mago, sendo ele a união de dois mundos, ele é o que une os dois mundos de Platão. O mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo dos pensamentos eternos, e o mundo das formas, o mundo da manifestação. Nós podemos entender esses dois mundos como as duas estrelas, o hexagrama e pentagrama, micro e macro. Nós temos o microcosmo, que é o nosso mundo individual, o mundo da individualidade, no qual o ser ele se manifesta à sua maneira, distinguindo-se do todo, com o objetivo de criar sua própria individualidade. E temos o macrocosmo, no qual seria a união de tudo o que há, seria a síntese, seria a mistura de todos os microcosmos, seria o resultado da união de todos eles. Nós temos o arquétipo do mago, um arquétipo ao qual todo ser pode alcançar, porque todo ser, de fato, é um mago, em determinado grau, até certo grau. O mago, ele comunica os dois mundos, liga ambos os mundos. No microcosmo, que seria o nosso universo interno, nós temos as forças elementais da natureza separadas umas das outras e organizadas como um relógio, no qual elas vão se misturando, se transformando e dando origem às formas. E nós temos no centro
do nosso microcosmo um ponto neutro. Dentro do microcosmo, nós temos um ponto neutro. Esse ponto neutro no microcosmo, que fica exatamente no centro, é um portal para o absoluto. É uma intersecção que existe entre o mundo manifestado do microcosmo e o mundo não manifestado. Esse ponto zero, ele é uma neutralização das quatro forças fundamentais, estruturais da nossa realidade. O nosso mundo físico manifestado, ele é composto por 4 elementos. Os 4 elementos, eles são regidos por 4 forças, sendo elas a mesma força, porém distintas, uma em relação à outra, por conta de um grau de manifestação. Cada força é, de fato, um grau na régua da manifestação da vida. Todas elas são exatamente a mesma força. No entanto, a mesma força que se manifesta de maneiras distintas. Sendo todas elas as forças que manifestam a realidade do microcosmo e do macrocosmo, nós temos o centro do microcosmo, que é exatamente a neutralização entre essas 4 forças. Essa neutralização das 4 forças impede que a manifestação ocorra dentro desse ponto neutro. Esse ponto neutro, ele existe tanto no nosso microcosmo quanto no nosso macrocosmo. O nosso macrocosmo sendo ele a manifestação das individualidades, da multiplicidade. Então ele tem dentro de si, de cada individualidade, ele possui esse centro. Esse centro que se liga com o centro interior do microcosmo. Esse zero, esse círculo no qual as 4 forças se neutralizam por conta de se anularem entre si, se torna um campo não manifestado. Esse campo não manifestado é um campo que se difere da nossa realidade. É um campo que se difere da parte manifestada da nossa realidade. Se difere da matéria, se difere do tempo, se difere do espaço. Essa realidade que se encontra no centro, ela é o absoluto. Ela é o éter. O éter. O equilíbrio perfeito entre os 4 elementos. O equilíbrio perfeito entre as 4 forças, que sendo opostas entre si, ao invés de colidirem, elas se neutralizam, como se uma empurrasse a outra, criando esse vácuo que é o espaço não manifestado, o zero. Esse espaço não manifestado, o zero, ele tem uma potencialidade infinita. E tudo o que ele é o não ser. O que isso significa? Que tudo que ele é puro potencial. Porque ele tem em si as 4 forças. Porém, ele não é, porque ele não está em manifestação. Esse ponto zero, a neutralização das 4 forças que se encontram no centro do microcosmo e, por consequência,
no centro, se manifestando como centro em todos os indivíduos do mundo das multiplicidades, é o absoluto. É o abismo, ele é o éter, ele é, para os cabalistas, ele é Keter, o Ein Sof, o não manifestado. Seria a infinita potencialidade de vir a ser. Tendo ele as 4 forças equilibradas, os hebreus os chamaram de Yahvé, Yod He Vav He. Sendo esse tetragrama composto de 4 letras, cada uma delas uma representação de uma dessas 4 forças, sendo todas elas unidas em perfeito equilíbrio, o não manifestado sendo tradução desse nome, eu sou o que vier a ser. Então eu virei a ser o que serei, porque não sou o que serei, porque eu sou o que sou, não o que fui e nem o que serei, mas o que sou. No entanto, esse absoluto, esse ponto neutro, ele é o que será. Ou seja, ele não é, porque não se manifestou ainda. Eu sou, ele será. Sendo o mago a união dos 2 mundos, microcosmo e macrocosmo, ele se torna o ponto neutro entre o fluxo desses 2 mundos. Esses 2 mundos interagem entre si, influenciando um ao outro, causando um ao outro. Porém, ambos já estão manifestados, já estão em movimento e já são. Por isso não são. Então eles não são o que serão, porque eles são o que são, ambos os mundos. O mago, representado no tarô pelo arcano 1, também se relaciona ao 9, o eremita. O 9 que se encontra no meio do tal, naquela linha, aquele S que se encontra entre as 2 forças do tal, entre os 2 mundos, o microcosmo da individualidade e o macrocosmo da multiplicidade. O 1 vem após o 0. O 0 simboliza exatamente esse princípio central, neutro, essa síntese dos 4 elementos. O 0 é a síntese dessas 4 forças. O 0 é a serpente que se alimenta de si mesma, porque ele sempre será o que vier a ser, sempre é o que será e nunca é de fato, porque não se manifestou, porque não é ainda, porque será. Sendo o mago o 1, que se encontra logo após o 0, nós temos então o arquétipo responsável pela ligação do 0, do não manifestado, ao 2, ao mundo dual da manifestação. Ele faz exatamente essa ponte, porque o 9 do ermitão, do eremita, ele representa todos e nenhum. Então ele também se relaciona ao 1. Por quê? Nós temos os 10 algarismos.
nós temos o zero. A partir do zero, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então nós temos daí, no mundo das manifestações, que seria o número dos 9 algarismos, o mundo além do zero, o alfa e o ômega. O alfa é 1 e o ômega é o 9, sendo ambos a mesma coisa. Porque se nos baseamos no princípio hermético, o princípio hermético diz que o que está em cima é como o que está embaixo. Então nós temos o 9 em cima, no mais alto grau de manifestação, e temos o 1 abaixo, no menor grau de manifestação. Sendo o mago, essa troca de alfa e ômega, esse ciclo, essa harmonia de alfa e ômega, de 1 e 9, o que liga o manifestado mais próximo do absoluto, que é conhecido como arquiteto, como Deus, como Criador e assim por diante. E também temos o mago nono, que é aquele que se distancia do arquiteto por meio do isolamento, por meio da separação e criação de seu próprio universo. Então nós temos o todo e o nenhum. Sendo o mago a ponte de manifestação, o que ele faz? Ele não se torna simplesmente um instrumento pelo qual as coisas se repetem, um instrumento pelo qual as coisas são emanadas e repetidas através do tempo. Ele se torna um portal pelo qual ele pesca do zero e ele manifesta do zero aquilo que vem a ser. O mago ele não cria, de fato. O mago ele simplesmente é o veículo pelo qual o zero se manifesta. O veículo pelo qual o nada se manifesta. Sendo ele dominante, dominador, ele domina os 4 elementos. Os 4 elementos da natureza são a matéria. Isso, essa matéria, esse corpo físico material, ele se manifesta por meio de sensações. Então nós sentimos, nós temos as emoções, nós temos os instintos, nós temos isso que nos impulsiona a seguir o fluxo natural do tempo, que é a degradação, a cristalização, o apodrecimento, a putrefação. Naturalmente, os nossos instintos nos levam a isso, por conta de ser ele uma engrenagem que faz parte da natureza. Então ele tem como propósito sempre se renovar para que a natureza se mantenha renovando. Porém, a natureza é uma manifestação automatizada. O zero é automático. É uma manifestação automatizada. Porque todo o objetivo da manifestação é voltar para a não manifestação, o repouso absoluto. Então vai sair da manifestação, do zero, tudo vai sair do nada, do zero, em movimento, em busca do não movimento, em busca da não manifestação, em busca da destruição, em busca do retorno ao seu absoluto.
Porém, o mago ele se mantém sempre próximo ao zero. Porém, ele nunca se torna o zero. E ele também não se torna aquelas bordas cristalizadas do zero. Porque ele não segue esse fluxo natural dos instintos, das emoções, dos impulsos naturais. O mago, ele não faz o que a natureza força o ser a fazer. Ele não faz o que a natureza influencia o ser a fazer. Isso porque ele não se permite levar nem por uma força, nem por outra, nem por outra e nem por outra. Sendo as 4 forças de manifestação: fogo, terra, ar e água, temperamentos emocionais, formas que nós sentimos a realidade. O fogo é uma pessoa agitada, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ativa, uma pessoa apaixonada. A água é um elemento calmo, um elemento passivo, é um elemento que flui, uma emoção que flui, não é uma emoção explosiva. Sendo o mago aquele que não se permite influenciar pelos impulsos instintivos emocionais inferiores, o que ele faz? Ele faz exatamente a neutralização entre eles. Ele não vai reprimir os impulsos, não vai reprimir os instintos, porque os instintos não podem ser reprimidos. A natureza, o fluxo da natureza está sempre acima da nossa potência. Então o mago ele nunca irá reprimir os instintos, impedir que eles se manifestem, porque ao fazer isso, automaticamente ele permite que o impulso procure uma outra via de manifestação. Ele vai procurar um caminho, fazer um caminho para que ele consiga se manifestar, porque ele é mais forte do que o mago. A natureza é mais forte do que o mago. Então o mago que reprime, tenta reprimir as emoções, tenta reprimir os instintos, essa força busca o caminho da razão. Então ela vai se utilizar dos instrumentos racionais que o mago tem, iludindo-o, enganando-o quanto às suas próprias vontades. E esse é o propósito da natureza. Porque tudo o que ela quer é que as coisas aconteçam, se transformem, se destruam e se criem. Então o mago ele precisa permitir um fluir dessa força para que ela não se procure vias inconscientes de manifestação. Ele precisa neutralizar as emoções. Como ele neutraliza as emoções? Por meio da meditação. Mas o que é a meditação? A meditação é voltar-se ao centro. O que é voltar-se ao centro? Voltar-se ao centro é você pegar o foco da consciência, que é semelhante a um farol, e posicioná-lo exatamente no núcleo do macrocosmo. Ele vai abrir espaço no núcleo do seu universo interno, no centro do seu universo interno. Esse espaço ele pode fazer na experiência de pensamento dele. Ele pode imaginar o seu universo. Lá no seu mundo interno, ele vai enxergar os pensamentos dele, ele vai ouvir os pensamentos dele. E ele vai ver aquele aglomerado de informações, aquele monte de informações
navegando, se misturando, se bagunçando, se organizando, se transformando. Esses são os pensamentos. Porém, todos eles são, na verdade, consequências, são efeitos. Então ele não pode ser senhor dos próprios pensamentos. Não adianta ele tentar direcionar os pensamentos, tentar comandar os pensamentos, tentar criar pensamentos. Porque o pensamento, ele é um resultado da leitura que a consciência faz. A consciência lê a informação, que é a energia. Ela absorve a energia por meio dos sentidos, dos 5 sentidos. Ao absorver essa informação, energia, pelos 5 sentidos, o ser sente uma reação emocional, porque ele absorve dos 5 sentidos através do chakra básico, o chakra que está ligado à energia telúrica, à força terrestre. Então, toda essa informação virá de forma metafórica por baixo. Essa informação irá se manifestar dentro de seu universo interno, irá manifestar emoções, sensações, você irá sentir. E essas reações emocionais vão causar na sua mente racional uma tentativa de compreensão dessas mesmas sensações. E essa compreensão, tentativa de compreensão, cria então os pensamentos. Então, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, vem dos estímulos que o microcosmo recebe do macrocosmo. O seu universo interno está recebendo o estímulo externo e criando interpretações individuais, pessoais, sobre tudo aquilo que ele sente. Ele sente e ele tenta interpretar. Só que isso é um processo automático que mantém o ser nesse fluxo automático, automatizado, de sempre estar seguindo ou um pensamento ou uma sensação. Então ele vai seguir um pensamento, que é o efeito de uma sensação, de uma emoção, ou ele vai seguir diretamente o impulso instintivo causado por essa emoção, dependendo de estar ele com uma consciência potencializada ou reprimida. No entanto, nenhum nem outro é uma liberdade, é livre, é original, porque o ser ele está simplesmente se tornando um instrumento de manifestação da natureza. Ao abrir esse espaço no núcleo do microcosmo, esse zero, esse espaço vazio, nada, então ele permite que os pensamentos, as emoções, os elementos, os 4 elementos que dão origem às 4 sensações e as 4 formas de pensar e tudo aquilo que está bagunçado na sua mente vai começar a entrar por osmose. Por osmose começa a entrar nesse núcleo de nada, do microcosmo. E conforme os elementos entram, pela simples observação neutra dos pensamentos. Não é uma observação passiva no qual você vai aceitar os seus pensamentos, mas também não é uma observação ativa na qual você vai tentar criar os pensamentos. Você simplesmente vai receber os pensamentos e você vai criticá-los de forma consciente. Você vai duvidar e você vai tentar compreender de forma neutra. Isso é um processo osmótico, no qual os elementos vão se misturar e eles vão dar origem a um 5º elemento. O 5º elemento é exatamente esse éter, esse ponto não manifestado. Então, ao fazer isso, pelo simples fato de observar de forma neutra,
Então, o mago começa a transformar a estrutura de todo o microcosmo, de todo o seu universo, porque ele começa a equilibrar aqueles 4 elementos todos em um só. E aquilo começa a se espalhar dentro de seu microcosmo. E isso começa a dissipar aquelas formas mentais, todas bagunçadas, todas caóticas. Começa a se dissipar, isso começa a se tornar algo simétrico. E isso faz o quê? Isso transforma a maneira em que o mago sente a realidade. Isso transforma a forma como o mago interpreta as suas sensações da realidade. Isso transforma o instinto que impulsiona as sensações e pensamentos do mago. Porque isso transforma toda a estrutura genética do mago. Nosso gene é constituído pelos nucleotídeos, 4 bases nitrogenadas. Sendo nossa estrutura genética constituída por 4 nucleotídeos distintos, podemos fazer analogia e ligá-los aos 4 elementos e compreender que a própria estrutura genética é, em si, um texto escrito com essas 4 letras, com esses 4 elementos que se expressam de infinitas maneiras na realidade, como fogo, terra, ar e água, como força nuclear forte e fraca, gravidade e eletromagnetismo, e assim por diante. Essas forças são sempre a mesma, se manifestando de formas distintas, em graus distintos de manifestação. O mago, Keter, próximo ao zero, próximo ao Ein Sof, próximo ao vazio. Não na tentativa de eliminar os pensamentos, não. Na tentativa de reprimir os pensamentos ou as sensações, não. Mas pelo contrário, pelo simples fato de observar os pensamentos e observar as sensações. Porque na mescla de ambos, pensamentos e sensações, a mente é capaz de criar a terceira visão. Ela é, por meio da abstração unida à lógica, ela consegue criar imagens mentais. E essas imagens mentais se tornam a sua terceira visão, no qual você consegue compreender o seu próprio universo interno, você consegue enxergá-lo, pelo simples fato de ter dado espaço para que ele fosse observado, observando os seus pensamentos, observando suas emoções, observando suas sensações. Por que eu coloquei esse cajado aqui do lado? O cajado é um instrumento do mago. Ele tem 4 instrumentos. O cajado é um instrumento que representa a vontade. O cajado, ele representa a nossa coluna vertebral, pelo qual a energia telúrica, Kundalini, sobe e vai elevando cada vez mais os seus graus de manifestação. Sempre partindo do zero. Porque é no zero que ela consegue encontrar a si mesma, que é o não manifestado, a não manifestação, porque ele será. Então, a partir do zero, o mago consegue seguir sua verdadeira vontade, consegue seguir a sua liberdade, consegue neutralizar as influências externas elementais e consegue direcioná-las de forma consciente através do poder, da força de Kundalini que flui através de sua espinha, através de sua coluna vertebral. É um símbolo que nos leva à compreensão
das emoções e dos pensamentos. Vontade, porque o mago escolhe, ele não é simplesmente influenciado pelos instintos, influenciado pelas emoções, influenciado pelos próprios pensamentos. Não. O mago, ele tem vontade. Vontade individual, vontade original. Vontade. O mago, além da vontade bruta e destruidora, ele também tem a sabedoria. Sabedoria não é excesso de conhecimento. Sabedoria não é excesso de informação. Sabedoria também não é excesso de experiência, como muitos pensam. Sabedoria é exatamente a habilidade de se manter ao redor do não manifestado, se manter consciente do que virá a ser, por meio da neutralização das influências externas que se transformam em instintos, em emoções e pensamentos. Neutralizando tudo isso, ele consegue compreender essas forças, porque ele se afasta dessas forças, ele se põe distante delas e ele observa-as em uma dimensão superior. Observando essas forças, que são as causas ocultas, causas que nos levam a sermos esse efeito que somos, porque nós somos o que somos, não o que seremos. Somos, então, um efeito do que fomos. Sendo esse efeito, então o mago, ele deixa esse efeito para trás do que ele era, e ele passa a ser o canal do que virá a ser. Ele, por compreensão coerente de causa e efeito, através da união das forças, ele consegue compreender as possibilidades, compreender o absoluto, entender as infinitas possibilidades do futuro. Não que ele preverá, não que ele irá profetizar o futuro, que ele irá adivinhar o futuro, de forma alguma. Mas que ele, com base nos elementos que dão origem ao passado, que dão origem ao que já foi manifestado e ao presente que já está manifestado, então ele compreende por A mais B, racionalmente, ele compreende 1 mais 1 a 2 de causa e efeito, ele compreende o seu presente, ele compreende onde está, ele compreende o que é, e ele compreende o que fará, porque compreende o que foi e onde esteve. Ele dá atenção a si, dá atenção aos pensamentos, dá atenção às emoções, dá atenção aos instintos, pelo simples fato de observação neutra, que lhe permite simplesmente absorver tudo aquilo dentro desse núcleo que é o zero, o não manifestado, levando tudo aquilo para dentro. A partir daí o mago começa o seu trabalho. A partir da capacidade de neutralização de si próprio. Porque essa neutralização permite com que ele enxergue a realidade não a partir de sua própria interpretação, não a partir de suas próprias ideias, de seus próprios pensamentos desordenados, caóticos e bagunçados, mas através de uma real observação das forças, uma real observação dessa energia que compõe toda a nossa realidade. Não sendo influenciado pelo meio, porém encontrando dentro de si
sua verdadeira vontade e manifestando-a através da sabedoria.